Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando. Daqui uns minutos. Vou esperar, né? Deixa eu organizar aqui. A Gisele, sempre a primeira, né, Gisele? Boa noite. Seja sempre bem-vinda. Deixa eu me organizar aqui, né? Deixa eu colocar esse computador mais perto. Organizar assim. Tá tudo bem aí, Gisele, Lilian, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o computador já do lado de cá, né? Vocês vão ficar vendo eu organizar aqui. Tudo certo? Tudo ok. Então vamos iniciar. Meus irmãos, eu peço que elevem seus pensamentos agora neste momento em prece ao Pai, em prece à Mãe Santíssima, que venha nos dar a espiritualidade amiga, a sustentação para o trabalho de hoje, para que possamos aprender, para que possamos um pouco mais obter o discernimento dos nossos trabalhos, da nossa doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Eu peço à Mãe Santíssima, peço a Jesus que esteja conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. E que assim seja. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho na nossa página do Centro Espírita Batuíra. E vou abaixar o som para a gente iniciar. Então, o estudo de hoje é bastante interessante, porque nós necessitamos, meus irmãos, de refletir sobre as nossas necessidades no plano do trabalho espírita no momento atual, porque houve bastantes modificações. No entanto, devemos continuar o nosso trabalho. E hoje a gente vai refletir o porquê que está acontecendo todas essas modificações, o que foi feito do plano espiritual, o que o plano espiritual quer de nós neste momento que desejamos, né, almejamos ser espíritas e divulgar, trabalhar com essa doutrina maravilhosa, a nossa doutrina consoladora, né? Nós não podemos deixar o trabalho cair ou deixar de lado sem entender
o que a espiritualidade quer de nós. Mas hoje a nossa reflexão vai ficar muito bem clara sobre o trabalho do espírita no momento. Só um minutinho. Então vamos lá. Para iniciar, vou fazer uma pequena leitura do capítulo 18, Sinais dos Tempos, do livro A Gênese, o item 9. Olha só. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, no livro A Gênese de Kardec, né, nós não podemos deixar de ler toda essa obra mais de uma vez para que a gente possa estar, né, atentos a todo momento o que se passa dentro da doutrina, e Kardec deixou tudo bem codificado. Se nós lemos, se nós estudamos a Gênese, nós estamos por dentro sabendo o que é que nós estamos passando agora. É um momento de crise, mas toda a crise ela vem para que nós possamos modificar comportamentos, atitudes, para que nós possamos crescer. E desta vez, meus irmãos, essa pandemia, né? Essa doença que veio colocar cada um de nós dentro dos nossos lares, fechar nossas instituições e colocarmos a refletir sobre o trabalho espírita e como contornar essa situação. Então, no primeiro momento, pegou-nos de surpresa. Estávamos todos acostumados a estar uma vez, duas vezes, até mais vezes dentro da casa de oração. Então, trabalhando a nossa mediunidade, trabalhando com os nossos irmãos, então nós nos sentíamos confortáveis dentro dessa situação. E de repente tudo isso foi modificado. E aí, meus irmãos, o que pensar? Em primeiro momento nos sentimos assim, sem ação, né? Mas a espiritualidade não nos abandona. Em nenhum momento ela nos deixou sem as informações, sem nos passar orientações. Dentro do plano material, nós ficamos sem frequentar nossas casas. Foi preciso que nós fiquemos em isolamento, mas isso não ia deixar que o movimento espírita ele parasse, ele se modificasse de uma maneira que as pessoas deixassem de fazer o seu trabalho. Então, hoje é um desafio, é um grande desafio para todos nós. Mas quando nós amamos a Jesus, amamos o Evangelho e queremos fazer a divulgação da nossa doutrina e trabalhamos com amor, nós continuamos, né, a trabalhar de outra forma. E todos nós fomos em busca daquilo que seria possível fazer. E hoje nós estamos fazendo o estudo através das lives, né, através das redes sociais. Então, se formos analisar, meus irmãos, tudo isso estava predito, né, nas obras de Kardec, olha, na Gênese, Sinais dos Tempos. Então, era o momento da nossa transformação, de nós adentrarmos o nosso mundo íntimo e verificar naquilo que nós estamos ou estaremos falhando ainda, né?
em relação à doutrina espírita. Porque, meus irmãos, não é nada ao acaso, nós sabemos disso. Quando a espiritualidade nos alertou sobre este trabalho de divulgação espírita através das redes sociais, para nós é uma surpresa. Mas se a gente for prestar atenção na grande literatura, principalmente do Chico, né, com André Luiz, a gente observa que no plano espiritual esse tipo de comunicação é tranquilo, isso já existe. Então, no plano terrestre, no plano material, nós vivemos isso de uma maneira ainda atrasada, né? Que aqui é o reflexo do plano espiritual, um pálido reflexo, porque estamos no mundo de provas e expiações. Mas tudo isso, meus irmãos, estava predito. Para quem já leu a Gênese, está ciente dessas modificações que viriam. E para quem não leu, que leia, né? Para que entendesse. E aí, meus irmãos, nós entramos, algumas pessoas nos ligam, algumas pessoas, médiuns, entram em confusão, se sentem desolados, se sentem tristes, se sentem desamparados. Mas não é o momento de se sentir assim, é o momento de se elevar ao Pai e colocar em prática tudo o que aprendeu na doutrina espírita. Porque, meus irmãos, mediunidade, ela não cessa, não existe férias. Nós não vamos parar, não vamos deixar de ser médiuns, porque nós não estamos adentrando a casa espírita. A casa espírita, meus irmãos, primeiramente é um ambiente físico, né? Está correto, está certo que quando vamos criar um centro espírita, uma casa espírita, ela já tem, né, a sua criação no plano espiritual. E depois é que vem, nós somos chamados, somos convocados pela espiritualidade e aí nós fazemos, né, essa parte física aqui no plano material. Mas tudo conforme a orientação, tudo conforme os trabalhos que já são realizados no plano espiritual. Então, nós não estamos desvinculados em momento nenhum da espiritualidade, da nossa mediunidade, de tudo aquilo que nós fazemos em relação à doutrina, porque nós não estamos no espaço físico da nossa casa de oração. Primeira coisa que eu quero esclarecer e quero que vocês reflitam comigo. Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, as questões lá 456 a 472, vai falar somente da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, meus irmãos, tudo que está acontecendo neste momento nada mais é do que um planejamento divino. Vocês sabem, né? Nós sabemos que nós estamos... Boa noite, Virgínia. Boa noite, Gabriela, Zaira. Vou falar boa noite, gente, porque eu vou acostumar. Joãozinho, Gisele, eu já falei, a Lília. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui no plano material, mas nós estamos a serviço, pensamos assim, agimos assim, que estamos a serviço da doutrina espírita, uma vez que nós somos espíritos encarnados, estamos estagiando no planeta Terra, no plano material, para que possamos aprender, para que possamos evoluir. E no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, trata apenas desses assuntos, que os espíritos estão constantemente influenciando as nossas ações aqui na Terra.
Então, neste momento que nós estamos dentro dos nossos lares, olha só, no conforto dos nossos lares, fazendo as nossas lives, estudando o Evangelho, transmitindo a todos através das redes sociais os estudos, as reflexões, nós estamos trabalhando, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês, tanto na parte da divulgação quanto na parte mediúnica, porque quando vocês adentram um estudo, uma reflexão como essa, não estou ali só eu, a Maria Inês falando, está a espiritualidade nos assistindo. É uma corrente que se forma, uma corrente de tratamento, é uma corrente de aprendizagem. E isso, meus irmãos, não tem fronteiras a partir da rede social, né? Então, a espiritualidade nada faz, Deus nada faz para nós que não é para o nosso crescimento. Infelizmente, nós sabemos que nós só aprendemos através da dor. Então, neste momento que veio essa pandemia, nós somos obrigados a nos recolher e a rever toda a nossa vida, todo o nosso comportamento perante a nossa sociedade, perante nossos familiares, perante a nós mesmos. Porque, meus irmãos, estamos muito arraigados à vida material e deixamos de lado a parte espiritual, porque nós ainda 100% falar assim que nós compreendemos que nós somos espíritos encarnados. Não, nós não compreendemos isso totalmente, apesar de dizermos que somos espíritas. Então, quando nós adentramos uma casa de oração espírita, o que estava acontecendo, meus irmãos? Muitas vezes nós íamos à casa de oração em determinados dias da semana e não dávamos conta de que os outros dias também precisávamos estar em trabalho, em oração, em prece, orar e vigiar, vigiando as nossas condutas, trabalhando incessantemente a nossa parte mediúnica. Então, nós estávamos desvinculando material com espiritual. Então, quando nós adentrávamos a casa de oração, lá nós éramos espíritas, lá nós trabalhávamos com a nossa mediunidade. Passou a porta para fora, nós queríamos desvincular daquilo e continuamos a ser o dia a dia sem observar nossos comportamentos. E na verdade, meus irmãos, a mediunidade com Jesus, ela requer de nós a nossa reforma íntima, nossa modificação interior, o estudo sempre. Por que o estudo sempre? Nós todos temos grau mediúnico, né? Grau de mediunidade. Alguns são médios ostensivos porque são médios de tarefa. Mas todos nós devemos trabalhar com equilíbrio a nossa mediunidade. E a nossa mediunidade não é só dentro da casa espírita, porque dentro da casa espírita existe uma energia da espiritualidade que nos assiste. Existe uma equipe que trabalha e quando nós adentramos, nós somos apenas mais trabalhadores. Mas na verdade, meus irmãos, nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Que muitas vezes nós chegamos na casa espírita com outros pensamentos não condizentes com o trabalho que lá será realizado. Então, no decorrer dessa exposição de hoje, nós vamos falar muito dessa parte mediúnica. Então, vamos um pouco lá para a parte histórica agora. No livro Fundação Emmanuel de Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira, tem um momento em que eles fazem um comentário que nos primeiros 100 anos da doutrina espírita no Brasil, os primeiros 100 anos da doutrina espírita, né? Aliás, os primeiros 100 anos da doutrina em si,
vieram muitos espíritos trabalhar, Carbar Schutter, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Anália, Amália Domingos Soler, são muitos irmãos abnegados que vieram aqui consolidar, trabalhar para a doutrina espírita, né? Para que ela se tornasse forte aqui no Brasil, a nossa pátria do Evangelho. Vocês sabem, meus irmãos, que a árvore do Evangelho foi transplantada da França para o Brasil. Por que isso? Porque seria aqui, foi a escolha de Jesus, a pátria do Evangelho. Então, esses irmãos reencarnaram aqui no século XIX, que foi o século do advento do Espiritismo, e deram continuidade. E vocês podem procurar saber as leituras, né, os estudos. Esses irmãos trabalharam muito, principalmente na educação, né? E aliou-se a educação com a educação espírita. Observa como era o cenário aqui no Brasil no século XIX, como a Anália trabalhou, né? Eu gosto muito de falar da nossa benfeitora, porque uma mulher naquela época era muito desvalorizada, né? Então, e ela conseguiu fazer muito, fez pela educação, fez pela doutrina. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros irmãos trabalharam aqui e consolidaram a nossa doutrina. E hoje, meus irmãos, somos nós que estamos aqui, encarnados, pegamos, né? Eu falo assim, naquela época tinha as facilidades que nós tínhamos. Tinha a facilidade que nós temos hoje? De jeito nenhum. E hoje, exatamente há 100 anos, 112 anos, nós estamos passando também por uma pandemia, como a gripe espanhola, que vitimou nossos irmãos, o Eurípides Barçanufo, que vitimou a Anália Franco, que estavam ali na linha de frente, trabalhando para os irmãos, né, com necessidades, né? Então, meus irmãos, novamente nós estamos passando por esse desafio, só que agora veio uma maneira diferente. Nós estamos nos recolhendo aos nossos lares e para que nós reflitamos as nossas condições hoje, nós temos aí a internet, as redes sociais para serem trabalhadas. Muitos dos nossos irmãos espíritas estão em casa sem fazer nada, sem estudar, sem ver uma palestra, sem fazer uma prece. Aí ele se sente mal. É porque eu não estou indo na casa de oração tomar passe, eu não estou indo, né? Como se o centro espírita, aquelas paredes físicas, determinasse que a espiritualidade só esteja ali. É lógico, meus irmãos, que os nossos benfeitores, eles trazem uma energia muito grande durante os nossos trabalhos na casa de oração, mas nós somos responsáveis pela nossa própria energia, pela nossa própria orientação, pela nossa própria busca da nossa mediunidade, da nossa melhora, dos nossos fluidos que podem ser e devem ser benéficos não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. Então, o que é que nós estávamos fazendo nas casas de orações? Esse é o momento, meus irmãos, vamos refletir, vamos pensar. Se lá na casa de oração nós não estávamos fazendo o nosso cantinho particular, uma extensão do nosso lar, ou nós íamos à casa de oração sabendo que lá nós estávamos trabalhando em favor dos irmãos encarnados, dos desencarnados, em favor do nosso próprio desenvolvimento. Vamos refletir, porque nada vem ao acaso. Essa oportunidade hoje de modificar o nosso trabalho vem
para fazer com que nós cresçamos e entendamos que mediunidade, ela não cessa, ela está conosco a todo momento, em qualquer lugar, ela não tira férias, né? E cabe a nós, através do estudo, através da prece, fazer o nosso círculo de luz ou não. Porque o médium, ele se liga à espiritualidade que ele procura. Se ele procura bons livros, se ele procura um estudo, se ele procura a prece, bons pensamentos, lógico que ele vai estar amparado por espiritualidade superior. Mas se do contrário ele foge de tudo isso, como várias dos irmãos dentro da casa de oração tinha um comportamento, mas fora da casa deixava correr solto, né? Nada de estudo, nada de prece, nada de respeito, dava vazão a outras coisas. Aí se sentia mal. Agora eu vou na casa de oração tomar meu passe e eu me sinto bem. Então a gente estava dando muito trabalho para a espiritualidade. Vamos pensar, né? Que assim nós agora temos uma outra forma de trabalhar. Agora nós temos a confiança de Jesus em nós, que nos deixou, para que possamos fazer na nossa casa o nosso trabalho, que estudemos por nossa conta, que caminhemos com as nossas próprias pernas. E muitos dos irmãos estão aí, trabalhando, né? E nem por isso, meus irmãos, a espiritualidade lá fora continua trabalhando e muito, muito mais agora. Porque são tantos desencarnes devido à pandemia, porque é necessário a limpeza do planeta Terra neste momento. Nós estamos em transição planetária. É preciso que chegue outros irmãos e outros tenham que ir. Então existe um planejamento, a espiritualidade, Jesus tem tudo planejado. E como nós vamos contribuir para isso? Eu lhes digo, meus irmãos, colocando em nossas mentes que nós possamos trabalhar, definir nossos próprios horários de prece e ficarmos atentos aos nossos estudos, às nossas vigílias e contribuir com Jesus, porque muitos dos irmãos que estão desencarnando ainda não têm a ciência da espiritualidade. Então, quando nós... Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Maria Lúcia, boa noite. Então, quando nós estamos fazendo as nossas preces, nos conectando com essa espiritualidade que está trabalhando, porque as casas espíritas se tornaram grandes hospitais, né? Lá são recolhidos os irmãos que desencarnam e a espiritualidade está lá trabalhando. Em que momento ela se serve de nós para que possamos ajudá-los? Olha, meus irmãos, muitas vezes nós, quando estamos descansando o corpo físico em desdobramento, nós vamos em grupos e grandes grupos servir a esse trabalho da espiritualidade. Vou dizer a vocês, estou aqui na minha sala, o Centro Batuíra é aqui próximo à minha casa, nas nossas imediações, né? No nosso quintal praticamente. E várias vezes eu estou aqui na sala, eu tenho, vislumbro a espiritualidade ali de frente à casa, 4, 5 irmãos, iniciando os trabalhos, trabalhando, e quando nós vamos descansar o corpo físico, estamos juntos, todos trabalhando. Então, quem se quer trabalhar nesse propósito, é só se preparar, né, com as suas preces, com a sua vontade, com as suas leituras, porque o estudo é muito importante. A leitura dos livros dos médiuns, a leitura do livro dos espíritos. Então, isso tudo é muito importante para que possamos entender esses mecanismos das nossas mediunidades. Tem um livro, né, do Viana de Carvalho, do Divaldo,
chama-se Médiuns e Mediunidade. Tem um capítulo que vai falar sobre choque anímico. Olha, é muito interessante que vocês leiam e possam entender isso daí. Nós, seres encarnados, produzimos uma substância, né, através da nossa matéria encarnada, que é o ectoplasma. E muitas vezes os irmãos que desencarnam, num primeiro tratamento, necessitam desse choque anímico utilizando do nosso ectoplasma. Então, meus irmãos, a todo momento o médium está a trabalhar. Se você faz uma prece para determinada pessoa que ela desencarnou ou para determinada pessoa que está enferma, observa que você se sente às vezes, né, um pouquinho de fraqueza, um pouquinho, né, diferente, você vai observar que foi despendido ali o seu ectoplasma em doação àquele irmão com aquela enfermidade ou aquele irmão que está desencarnado e ainda está próximo nas colônias de resgate, né, próximo à nossa crosta terrestre. Então a espiritualidade faz uso de tudo isso, como faz uso das energias das plantas, né, da energia do ar. Explica muito bem isso o nosso espírito amigo Miramês, né? Quem puder ler o livro Saúde de Miramês, que fala desse trabalho todo, né, da natureza, o que a espiritualidade trabalha o tempo inteiro para modificar o ar à nossa volta, fazer da água o remédio, fazer do ar o remédio e das energias das plantas, e o nosso próprio ectoplasma é utilizado a todo momento. Então, que nós possamos nos colocar, né, em posição de doação, de abnegação e de amor a Jesus e ao nosso semelhante. Aqui no Centro Espírita Batuíra, nós sabemos, na região dos Bálsamos, nós sabemos que existe uma colônia muito grande, que adentra, vem Tupaciguara, Bálsamo e adentra até Araporã. Então aqui, quando essa casa espírita foi pedido para que se formasse no plano físico, ela já tinha uns 15 anos que ela estava pronta no plano espiritual. E a espiritualidade trabalhando. E agora foi pedido e conta conosco, com os médiuns da casa, conta com todo o nosso trabalho nessa vinculação entre espírito e encarnado, porque não tem como dissociar, meus irmãos. Muitos irmãos querem trabalhar a doutrina, mas querem deixar o espírito de lado. Mas como assim, né? Não existe esse tipo de dissociação. Nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos constantemente a comunicação, a influência dos espíritos do plano espiritual. E assim, tanto nós influenciamos a eles, quanto eles nos influenciam. Então, é preciso nisso tudo uma boa, vamos dizer assim, um bom entendimento dessa comunicação, um bom entendimento que somos espíritos, né? Que estamos no planeta terreno de passagem, em aprendizado, em escola, e temos que contribuir com o plano espiritual o tempo todo. Estamos a serviço da doutrina, e nós, se temos a mediunidade ostensiva, somos médium de tarefa. Então, não somos médium em determinadas horas, em determinado momento. Somos o tempo todo, devemos servir a Jesus o tempo todo. Jesus não escolhia o momento de trabalhar, é o tempo todo, né? Então, meus irmãos, comentando aí sobre o livro Médiuns e Mediunidade, do Divaldo de Viana de Carvalho, é muito interessante ler esse choque anímico, que também fala quando nós vamos atender um espírito que ele precisa ser orientado. E muitas vezes nós falamos assim, nós estamos doutrinando o espírito. Na verdade, não é esse o termo a ser usado,
porque muitas vezes, se nós falarmos com o Espírito em frases feitas, palavras vãs que saiam da boca para fora, nós não vamos conseguir nada. Então é preciso que este aconselhamento do Espírito precisa ser com amor, né? Então estudar sempre os livros dos médiuns, livro dos espíritos, e sempre estar em conexão com essa espiritualidade que nos assiste, para que possamos atender esses irmãos. E aí vamos dizer assim, dentro da casa de oração, nós fazíamos isso. E como fazer agora? Meus irmãos, todo momento que você faça uma prece, que você dirija um pensamento de bênçãos, um pensamento de gratidão, um pensamento de amor, um pensamento de acolhimento a qualquer irmão, que seja encarnado ou desencarnado, você estará trabalhando a sua espiritualidade, né? Ela não desvincula, né, de você em nenhum momento. Então vamos lá. E também eu indico a leitura de um livro que chama Tormentos da Obsessão, também do nosso irmão Divaldo, do Manuel Filomeno, né? E vai falar do desencarne de alguns irmãos, principalmente os espíritas, que ainda estão muito apegados à matéria, porque vira uma rotina, né, meus irmãos? Você vai à casa de oração determinados dias e isso torna-se para você simplesmente uma rotina, porque você quer modificar seus pensamentos, suas atitudes, na verdade você não quer. Você quer lá se sentir bem, ver os amigos, retornar para os seus lares e continuar do mesmo jeito, sem nenhuma modificação. E aí acontece o desencarne. E nesse livro vai falar que no Hospital Esperança, né, do nosso irmão Euripides Barçanufo, estão chegando muitos irmãos desencarnados espíritas aqui na Terra com muita dificuldade. Com dificuldade de discernir se eles estão realmente encarnados ou desencarnados, tamanho apego à matéria. Então, esse estudo, para que nós possamos refletir até enquanto nós entendemos que nós somos espíritos encarnados e que a nossa vida verdadeira é espiritual, que não devemos nos ligar muito à materialidade, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura, meus irmãos, do capítulo 31, Dissertações Espíritas da Gênese. Olha que coisa mais linda, olha só. Sobre o Espiritismo, capítulo 31, Dissertações Espíritas, do Espírito Santo Agostinho. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai e construí, e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência, do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Então, o Santo Agostinho, no capítulo 31 da Gênese, deixou-nos esse recado sobre o Espiritismo. E nós verificamos, meus irmãos, aí que a ação vale muito mais. Tantos os irmãos abnegados, espíritos abnegados estiveram sobre a terra e vocês podem observar, a ação deles foi o divisor, né? Foi o ensinamento. O exemplo foi o que nos conduziu à doutrina. Então devemos colocar para nós que nós devamos ser exemplo. Dentro dos núcleos familiares, dentro dos núcleos espíritas, diante de todo aquele que necessita de nós e da nossa palavra, do nosso carinho, do nosso ensinamento. Então, a doutrina hoje está vislumbrando outra maneira de trabalhar,
Dentro da casa espírita você tem um certo alcance de pessoas, mas na rede social não, você tem um alcance muito grande e é muito importante, porque se nós encarnamos no momento de transição no planeta Terra, nós temos um grande trabalho por aí. Se dizemos espíritas neste momento, foi porque programamos um trabalho. E aí, meus irmãos, não podemos deixar de passar essa oportunidade de avanço da nossa própria espiritualidade. E é um momento, como Paulo de Tarso fez a sua conversão e foi levar a palavra, foi levar o evangelho de Jesus a todos os gentios. E nós estamos agora fazendo a mesma coisa. E olha que Tarso, na sua fé imensa, né? Na parte física, ele deixava de comer, ele não tinha descanso e levou a palavra, o evangelho de Jesus a muitos povos, né? E hoje nós estamos, observem, meus irmãos, o tempo hoje passa tudo muito rápido, não é nada por acaso. Nós que se dizemos espíritas, temos muito pouco tempo, então temos que correr atrás da evangelização dos nossos irmãos e de nós mesmos, porque está aí a nossa tarefa, né? Está aí o campo mediúnico de trabalhar em favor do nosso irmão e de nós mesmos, porque quando nós trabalhamos a nossa reforma íntima, a nossa melhora, todos os irmãos que estão ao nosso redor também melhoram. As colônias espirituais estão aí necessitando de todos nós. Então, se alguém tem alguma dúvida, que está fora da casa de oração, não está trabalhando, olha, meus irmãos, né? Eu não estou entendendo esse médium, porque nós médiums estamos sim sendo muito utilizados pela espiritualidade amiga, no tratamento ao desencarnado, no tratamento àquele que às vezes está nos hospitais, e no plano espiritual nós em desdobramento fazemos visitas, né? E orientamos esses irmãos, e a espiritualidade está aí o tempo todo utilizando do nosso trabalho. E as casas de orações se transformaram em hospitais. Eu pergunto, quem de vocês já retornaram à casa de oração sozinho, abriu e entrou para ver a energia que existe lá? Então as casas de orações estão todas, não é porque a gente não está lá que a energia não existe, né? Você adentra e você observa, estão todas com muita energia. Eu mesmo tive essa experiência, fui visitar minha casa de oração e quando abri as portas que eu entrei e observei aquela energia pura, aquela energia assim que era como se restaurasse qualquer doente que ali entrasse. Foi a sensação que eu tive, senti muita alegria. Então, os hospitais agora, meus irmãos, antes dos desencarnados adentrarem as colônias, eles são arrebanhados para as casas espíritas, né? Então, nossas casas espíritas físicas, é o que eu quero dizer, estão todas ali, lotadas de espíritos, sendo amparados, sendo atendidos. Então, isso é uma bênção. E como nós poderemos contribuir com isso? Lógico, com a nossa vibração, com o nosso amor, com o nosso estudo, levando a palavra, todo tipo de trabalho que nós possamos fazer, nós temos que continuar a fazer, né? Então, outra parte da dissertação espírita, para terminar, olha só, esse é o espírito Chateaubriand, olha só. Isso aqui é um alento, meus irmãos. Prestem atenção, tanto que é lindo as palavras. E é da Gênesis, capítulo 31, dissertações espíritas. Isso não foi escrito agora, né? Mas atualíssimo, né? O Cristo mesmo é quem preside os trabalhos de toda a natureza que estão em vias de realização, para vos abrir a era de renovação e aperfeiçoamento que vos foi predita pelos vossos guias espirituais. Olha só, meus irmãos, este momento que nós estamos trabalhando desta forma foi predito
pelos nossos guias e Jesus está à frente deste trabalho. Eu não imaginei fazer nenhuma live, nenhum trabalho assim. E um certo dia fui orientada realmente pela espiritualidade. E estou aqui, né? Fazendo a minha parte, mas por mim mesmo, porque é um aprendizado, porque o que eu tenho que passar, eu tenho que estudar, então primeiro isso tudo aqui serve para a minha pessoa e que alcance muitos irmãos, né? Olha só, se com efeito lançar-te os olhos além das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem qualquer dificuldade os sinais precursores que vos provam de maneira indubitável que os tempos são chegados. Nós já observamos que as coisas mudaram, né? Estabelecem as comunicações entre todos os povos. O que está acontecendo agora? Pelas redes sociais, nós comunicamos com o mundo. Agora não tem aquele negócio, na casa espírita pequena, é grande, nada disso. Se nós nos igualamos a todos, né? Então, os obstáculos, olha só, estabelecem as comunicações entre todos os povos. As barreiras materiais são derrubadas. Os obstáculos morais que impedem a sua união e os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente. Assim, o reino da fraternidade se estabelecerá de maneira sólida e durável. Então, meus irmãos, alguns irmãos que achavam que circunscreviam o trabalho espírita só ali na sua casa, nem interagia com o seu irmão de outra casa, né, de outra cidade. E, infelizmente, tem muitos irmãos que não sabem, né, colocar a fraternidade, a irmandade, a espiritualidade sem fronteiras físicas, né? Então se fecham nas suas casas. E aí? E agora? Agora somos todos, meus irmãos, lançados a trabalhar em todo momento, sem nenhuma barreira, porque a espiritualidade está colocando para nós esse ensinamento. Não deve existir barreira política, não deve existir barreira material, não deve existir, como que eu vou dizer, essas picuinhas que às vezes nós deixamos de trabalhar espiritualmente, crescer, um trabalho de proposta espírita, porque os nossos mentores, eles trazem para nós todo um trabalho. Muitas vezes nós deixamos de concluir pelo fato de ou não saber se comunicar, se entrosar com outra casa, ou pelo fato de outros também não nos estenderem as mãos. Então, nós, espíritos encarnados, que se dizem espíritas, devemos segurar nas mãos uns dos outros. Não existe um que sabe mais, não existe um que sabe menos, não existe uma estrela que brilhe mais, né? A estrela que deve brilhar é o Evangelho de Jesus. E é nessa união, é nessa força que nós devemos trabalhar todos em conjunto, estendendo a mão a todos os nossos irmãos em dificuldades, aqueles que ainda não têm o conhecimento da doutrina. Então, trabalhar para que esse evangelho se estenda a todos, porque a transição do nosso planeta, muitos irmãos vão deixar o planeta e não vão retornar quando da regeneração, por haver a falha do entendimento e a prática do Evangelho de Jesus. Isso cabe a nós, meus irmãos. Nós tanto temos que trabalhar em favor de nós, da nossa mudança íntima, quanto do outro que está ao nosso redor. Então é trabalho, trabalho e trabalho com Jesus, sempre, né? E eu vou terminar com um poema da nossa irmã Gertrudes. Eu vou explicar para vocês. Irmã Gertrudes esteve conosco no século XIX.
Ela morava na Itália, ficou condoída com a situação educacional daquela época no Brasil e veio morar no Espírito Santo e abriu, né, o convento, o mosteiro de São José e foi trabalhar com as crianças. Então, no ano passado, quando nós abrimos as portas físicas do Centro Espírita Batuíra, logo após um mês, 2 meses, eu não me lembro, eu tenho que ver as datas aqui, ela veio dar a sua comunicação para nós, para que nós nos sentíssemos fortes, sentíssemos incentivados, né, a trabalhar. E veio oferecer também, né, a sua luz, o seu amor, o seu carinho entre nós. E olha só a mensagem que ela deixou. Que Jesus abençoe a jornada que estás a percorrer. Que a paz seja constante em teu viver. Ao abrir o caminho para o amor fraterno, irás caminhar nas bênçãos do Eterno. Não deixes de refletir e deixa apenas fluir. O que ele plantou jamais deixará de florir. Depende de vós, depende de todos os irmãos. Querendo, podes fazê-lo, dedicando ao trabalho com o irmão, sendo assim com tal zelo, exercendo o evangelho cristão. Ame, pois, na imensidão de tudo que és na criação. És o Filho de Deus, és de Jesus o irmão. Considere-se, então, o projeto maior da sua própria evolução. Então fica aí a mensagem da nossa irmã, que serve de alento ao nosso trabalho, né? Nosso trabalho de hoje. Eu quero agradecer a todos. Olá, boa noite, José de Paula, seja sempre bem-vindo. Eu vou fazer a mensagem final, a prece. Peço, meus irmãos, que entrem em sintonia, que seja neste momento também todos os irmãos que sintonizam com este trabalho, com este estudo, sejam agraciados, sejam amparados pela espiritualidade amiga. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Que a palavra que ora foi explicada, que ora foi estudada, entre nos vossos corações e que vos estejam de mãos estendidas a abraçar a causa do Cristo, que nada mais é que o amor fraternal, pois ele deve reinar, meus irmãos, entre todos vós, todos os planos dos encarnados e o plano de nós espíritos. Estamos todos a todo momento juntos. Então elevem seus pensamentos e vamos ao trabalho. O Evangelho de Jesus nos aguarda sempre. E assim seja. Assim seja, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco sempre. Boa noite, obrigado a todos.